sentadas. Aleluia, aleluia. Esperança e paz. Estamos começando o 8º encontro de mulheres metodistas. Vejam bem, já estamos no número 8. E se aqui chegamos, é certamente pela graça de Deus. Como diz a palavra, né? Ebenezer, até aqui nos tem abençoado o Senhor. E nesse 7º encontro, reunidas aí mulheres, homens, jovens e crianças, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, e também mais algumas pessoas que estão aí nos visibilizando, procurando aí também conectar conosco, especialmente pessoas de outros países. A todos e a todas seja a graça de Deus. E nós vamos começar este encontro trazendo especialmente à memória de todos e todas o tema do mesmo. Este 7º encontro tem como tema Mulheres nos caminhos da missão, viver para servir. Este tema, Mulheres nos caminhos da missão, vai seguindo então a série. Mulheres nos caminhos da missão, as mulheres e os relacionamentos. Mulheres nos caminhos da missão, especialmente o tema deste dia de encontro, de capacitação, é viver para servir, que é o lema também da Sociedade de Mulheres da Igreja Metodista. E nós vamos, nesse instante, proceder à leitura bíblica, um texto que realmente nos anima e realmente nos inspira nesta manhã. Vamos convidar a todos os irmãos e irmãs para que se coloquem em pé. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 100, mas vamos ler somente o versículo 2. E como diz, somente a parte inicial, ou seja, Salmo 100, versículo 2, parte A. Vamos ler todas e todas juntas, numa só voz. Servi ao Senhor com alegria. Vamos repetir todas juntas? Servi ao Senhor com alegria. E é assim que desejamos servir ao Senhor com muita alegria, com muita sabedoria, com muito discernimento e especialmente buscando caminhos de paz, dignidade e justiça. Vamos, quem está mais próximo um do outro, uma da outra, pode dar a sua mão ao irmão, à irmã que está ao seu lado e vamos juntos, seja este nosso primeiro ato, ter uma oração na certeza do Deus presente conosco. Oremos. Ó Deus da vida, damos-te graças pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos, mulheres, homens, jovens e crianças de tantos lugares do nosso país e outras pessoas que estão também nos ouvindo, participando conosco. Que realmente seja um dia de capacitação, momentos agradáveis à tua presença e especialmente trazer à memória a luz da tua palavra e dos desafios presentes, que realmente temos como irmãs e irmãs o desafio de sermos testemunhas, aonde quer que estejamos e no que quer que façamos. Contamos com a tua presença, contamos com a certeza do teu amor, da tua graça e especialmente a inspiração durante todo esse dia. Que tudo o que aqui for ocorrer seja para a honra e para a glória do teu nome. E na certeza da tua presença é que oramos com gratidão em nome do teu Filho Jesus. Amém. E assim nós prosseguimos nos caminhos da missão e desejamos a todos e a todas um ótimo 8º encontro de mulheres à distância. Que Deus da vida nos guie, nos abençoe e nos direcione diante dos desafios desse dia. Olá, minhas irmãs e também meus irmãos que estão nos assistindo nesse dia.
Nós estamos mais uma vez numa outra etapa da nosso ensino à distância. E é um motivo de alegria. A gente sabe que esse é um momento especial, já conhecido na vida da igreja. Você já tem tido experiências simultâneas quanto à importância desse evento. E mais uma vez eu quero cumprimentá-las e cumprimentá-los, dizendo que nós mulheres, nós e vocês também homens, nos caminhos da missão, fazendo discípulas e discípulos do Senhor, e com o nosso lema Viver para Servir. É impossível alguém que se diz convertida a Cristo Jesus e que essa pessoa não viva para servir. Servir a Deus, servir as pessoas que estão ao redor, servir a comunidade, servir a todos aqueles e a todas aquelas que carecem e que precisam saber das boas notícias do Evangelho de Cristo. Então eu espero que você aproveite cada minuto, o tempo passa, não volta. O minuto de hoje que a gente está vivendo é essencial para a nossa vida. Aproveite-o com muita intensidade para que você possa servir melhor. A marca do cristianismo na sua vida seja servir ao Senhor e as pessoas que estão ao seu redor. Um bom estudo do EAD mais uma vez. Até outra vez. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos reunidas nesse dia na sala da reitoria da Faculdade de Teologia, como Confederação Metodista de Mulheres, para mais uma vez traçarmos planos nessa grande missão do nosso Deus e Pai. Estamos aqui com a nossa vice-presidente da Confederação, Leila, presidente da 4ª Região, Isa, nossa irmã Sônia, da 6ª Região, Iracema, da Rema, Tânia, da 1ª Região, Vera, 2ª Região, Ivana, vice-presidente da 3ª Região, Lucimar, 5ª Região, Almerinda, Remini, Lorena, tesoureira da Confederação, 2ª Região, Miriam, secretária correspondente, Rema, e Anita, secretária de atas da Confederação, 4ª Região. Eu sou Sônia, presidente da Confederação Metodista de Mulheres, e desejo a vocês um excelente encontro. E nós também! Venham todos para a festa do Evangelho, que ninguém fique de fora, pois Jesus é o hospedeiro. O convite é extensivo para toda a humanidade. Deus convida pecadores, isso é mais do que verdade. Deus convida pecadores, isso é mais do que verdade. É o Senhor quem nos envia a dizer a toda a gente, e a vocês que estão ouvindo, seu chamado é insistente. Venha ao mundo todo mundo, quem por mal foi humilhado, em Jesus tudo está feito, tudo nele é consumado. Em Jesus tudo está feito, tudo nele é consumado. Venha quem é oprimido por maldade ou pecado, quem cansado sem alento vive aflito e desolado, pois o pobre, o desprezado, cego, manco, até mal visto, são bem-vindos, acolhidos e têm paz em Jesus Cristo. São bem-vindos, acolhidos e têm paz em Jesus Cristo. A mensagem é divina, pois de Deus foi recebida, sempre nova e restaurada. Quem a Cristo vem tem vida. Se o amor de Jesus Cristo nos comove e nos constrange,
valeu tudo até a morte de quem deu seu próprio sangue. Valeu tudo até a morte de quem deu seu próprio sangue. Venham, venham sem demora, sem espera e sem tardança. Este é o dia aceitável, este é um tempo de esperança. E agora, em resposta a chamado tão profundo, viveremos para aquele que morreu por todo mundo. Viveremos para aquele que morreu por todo mundo. Olá! O 8º Encontro de Mulheres Metodistas, ele ocorre em parcerias. E são muitas pessoas que colaboram para que este evento esteja ocorrendo. E especialmente quem prepara este encontro é o Centro Otília Chaves e a Confederação de Mulheres da Igreja Metodista. Conforme vemos aí nos slides, né? O logo do Centro Otília Chaves e também o logo da Confederação das Sociedades Metodistas de Mulheres, né? E é interessante que ao centro ali, especialmente dentro do logo das mulheres, nós temos, ao redor aí temos uma Bíblia, né? Conforme estamos passando, e a Bíblia diz o quê? Viver para servir. E esse tema, viver para servir, é o que inspira este 8º encontro. Então, as mulheres nos caminhos da missão, viver para servir. Agora, nós vamos rapidamente mostrar algumas fotos e também trazer à memória algumas questões que vão ocorrer durante esse dia e desafios também para nós, especialmente nesse segundo semestre. Inicialmente, nós vamos trazer aí, acho que devem estar procurando aí cada um onde eu estou, como eu estou, né? Essa é uma foto panorâmica, né? Então as mulheres ficaram bem apertadinhas aí, mas a gente pode ver e nos encontrar umas às outras. Este foi um encontro presencial que ocorreu aqui na Faculdade de Teologia no mês de junho, contou com a presença de mais de 100 mulheres, com representação de todo o nosso país, especialmente com a presença da mesa da Confederação e todas as presidentes da nossa, com a presença da Bispa Marisa de Freitas e todas as pessoas que vieram e colaboraram, especialmente neste Encontro Nacional de Capacitação presencial que ocorreu aqui na Universidade Metodista, na Faculdade de Teologia. Você também é bem-vinda e pode se preparar para o próximo ano, para assim participar. Trazendo memória, especialmente momentos de oração e momentos também de preparação, a gente vai recordar aí os diversos encontros que vão ocorrer nas devidas regiões. Ou seja, o Congresso das Mulheres está chegando. Na primeira região vai se realizar de 28 de novembro a 1º de dezembro. Na segunda, lá no Rio Grande do Sul, de 14 a 17 de novembro. Na terceira região, aqui em São Paulo, de 17 a 20 de outubro. Lá na quarta região, vai ser no Espírito Santo, dia 3 a 6 de outubro. E na quinta região, vai se realizar em Caldas Novas, de 1º a 3 de novembro. Na sexta região, que é Paraná e Santa Catarina, vai se reunir especialmente de 15 a 17 de novembro. No Nordeste, na Remini, de 14 a 17 de novembro. E na REMA, Região Missionária da Amazônia, de 24 a 27 de outubro. Nós queremos lembrar que esses congressos são realmente motivos de oração e também de trabalho, disposição e caminhada. E especialmente o Centro Otília Chaves vai estar presente talvez 1 ou 2 lugares e os demais vamos estar de maneira virtual, dando uma saudação então a todas as congressistas. E a Confederação de Mulheres fez uma escala entre elas
e vão estar presentes, assim, com as suas devidas representações nos diversos locais do nosso país. Que realmente seja um momento de renovo, de disposição e uma alegria a todas participarem desses congressos regionais. Passando então, motivos ainda da nossa oração, já vamos começar a orar. Olha só, a gente já vai caminhar para o 9º e o 10º Encontro Nacional de Mulheres à Distância. Já vão reservando aí nas suas agendas, mês de abril e mês de agosto de 2014. Vai ter aí todas essas questões dos Jogos Mundiais e uma série de outras questões vão ocorrer, mas não se esqueçam, prepare aí a sua agenda abril e agosto de 2014, ok? Lembrando então o horário das transmissões, que é no horário da manhã, das 9 às 12h30 e à tarde das 14h30 às 17h. Lembrando que este é o horário da transmissão ao vivo, então este é o horário que devemos... As inscrições são mandadas e as pessoas dizem, nós vamos participar no período de manhã, nós vamos participar no período da tarde. Então, são realizadas estes 2 momentos de transmissão ao vivo. E estes encontros sempre são convidados para as pessoas escreverem artigos, testemunhos, poesias, realizar uma avaliação, um relatório, suas fotos, e vocês podem mandar, então, tudo isso para o site, que é o centrootíliachaves.com.br e também para o e-mail centro.otiliachaves@metodista.br. Lembrando, então, que no site estão aí as diversas atividades que são realizadas em conjuntas com a Confederação de Mulheres, especialmente os encontros presenciais e também os encontros à distância. Nós lembramos que todas as questões são motivos de oração, porque aí retrata um pouco do trabalho que tem sido realizado em conjunto com o Centro Otília Chaves e a Confederação de Mulheres Metodistas. Mas nós vamos lembrar que neste 8º encontro, daqui a pouquinho, nós vamos estar recebendo o bispo Paulo de Tarso de Oliveira Lockman. Ele é bispo presidente da primeira região eclesiástica, Rio de Janeiro, e também é o bispo-presidente do Concílio Mundial Metodista. Vejam bem, vai ser uma alegria estar recebendo ele. Ele vai trabalhar essa temática, as mulheres nos caminhos da missão, viver para servir. Ele vai trabalhar, mas especialmente na perspectiva do Evangelho e o Evangelho de Lucas. Vamos ver um pouco sobre as mulheres nesse sentido. Depois, nós vamos estar ouvindo aí as parcerias, vamos também, com alegria, receber a pastora Blanches de Paula, professora também, e ela vai fazer uma leitura pastoral sobre essa questão, viver para servir. E depois, nós vamos ter a possibilidade de fazer perguntas ao vivo. Então, cada uma vai se preparando durante as palestras, escreva e encaminhe, então, as perguntas, para assim realizarmos um encontro em que cada vez mais vamos nos achegando uns aos outros e umas às outras, e fazendo deste um momento muito especial. E assim prosseguimos com esses desafios, com essas questões que são colocadas, tendo a certeza de que é o Deus da vida que nos guia, que nos inspira, que nos ajuda e especialmente nós contamos com a sua participação, que é essencial nessa trajetória. Que o Deus da vida nos guie, nos dirija e que continuemos assim, nos capacitando para a honra e glória daquele que nos dá a vida. E assim prosseguem as mulheres nos caminhos da missão. Chama a gente para um momento novo,
Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais, sozinho e isolado, ninguém é capaz, por isso vem. Quero saudar as nossas amadas irmãs, que representam a maior força missionária da Igreja Metodista, afinal, vocês são maioria, graças a Deus, não é? Eu gosto muito desta ideia. Quero registrar minha gratidão pelo trabalho que vocês realizam. Seria inviável exercer o governo episcopal sem a contribuição importante, significativa que as mulheres dão. Quero dizer que a minha fonte de inspiração, depois do Senhor e da Palavra de Deus, foi o trabalho de minha mãe na minha vida, evangelista. Já falei isso muitas vezes, mas é bom repetir, né? É motivo realmente de grande alegria para mim poder compartilhar nesse momento uma reflexão bíblica comprometida com a missão, comprometida com a visão da igreja acerca do discipulado. O texto que eu escolhi é um texto muito conhecido, encontra-se em Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 20, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles, então, no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Esse é o texto, assim, emblemático, referencial, básico, sobre chamamento ao discipulado, chamamento ao seguimento, né? Discípulo
Do ponto de vista bíblico, a expressão mátetes significa aprendiz. Jesus chama esses homens para aprenderem com ele, conviverem com ele e experimentarem. Não é, diríamos, por acaso que o evangelista situa no tempo e no espaço a atuação de Jesus. Frequentemente há uma menção temporal naquela manhã, naquela tarde, naquela noite, e outras tantas vezes há uma menção caminhando para Cafarnaum, caminhando para Jericó, caminhando para Jerusalém, enfim, essa referência geográfica ela é importante, caminhando junto ao mar da Galileia. Galileia era território de Zebulon, Naftali, enfim, mas foi a área que, no período anterior ao período romano, foi a área mais helenizada, isso significa mais tomada pela cultura grega. E essa relação existente da Galileia com Jerusalém, que seria a capital, e a presença de Jesus ao começar na Galileia é simbólica e é significativa. Porque a Galileia, embora fosse uma área próspera, com muitos sítios, fazendas, criação, enfim, ela era próspera economicamente, mas por isso também havia muita pobreza. Aqueles trabalhadores jornaleiros de jornada, né? Algumas parábolas ilustram isto. E, ao mesmo tempo, era a terra dos gentios, né? Galileia vem desse conceito, goim, terra dos não puros, terra dos não bem aceitos pela ortodoxia judaica. Nesse tempo, vivia-se o princípio de pureza e impureza, né? Ou seja, havia judeus que eram plenos, né? Por exemplo, ser parte do grupo de anciãos, de famílias representativas que tinham assento no Sanedrim ou Sinédrio, se quiserem, era necessário comprovar uma origem pura como israelita. A maioria da população da Galiléia não conseguia isso. A opção de Jesus de iniciar seu ministério naquela terra rejeitada do ponto de vista religioso, do ponto de vista da ortodoxia judaica, nos dá um primeiro sinal que Jesus escolheu um lugar específico para dizer: para Deus não há diferença. Não há diferença. Eu dou como exemplo o Rio de Janeiro, mas isso vale para muitas cidades, São Paulo, Belo Horizonte, enfim. Eu conheço pessoas, eu fui pastor em favela no Rio de Janeiro, mais de uma, Santa Teresa, Jacarezinho. Pessoas, muitas vezes, para obter emprego, embora morem na favela, dão um endereço outro de algum parente que more fora, por causa do preconceito que existe com quem reside numa comunidade, numa área como uma favela, né? Então, o lugar continua, à semelhança do que aconteceu com a Galileia, o lugar onde a gente habita continua sendo, diríamos, alvo de preconceito. Porém, a escolha de Jesus, né, é uma escolha de começar pela Galileia, para dizer assim: aqueles que os homens excluíram, Deus abençoa. Ou seja, a partir dos excluídos, o Evangelho começa. E essa é uma mensagem importante, porque provavelmente muitas de vocês conhecem pessoas excluídas, muitas de vocês já se sentiram excluídas. E deixa-me mencionar outro item, senão eu não vou conseguir expor tudo que eu gostaria. A figura de André, de Pedro, não é? Homens rudes, homens simples, nos põe diante de um conjunto de coisas assim. Entre os vários seguidores de Jesus, Jesus dá nome à maioria deles, ou seja, aqueles que ele escolhe para ser seus discípulos, né, entre os 12. E é importante isso. Hoje em dia, nós vivemos uma sociedade muito despersonalizada, né? A gente
se refere muitas vezes, morando em prédio, etc., né? Se refere, a vizinha do 201, não é? O fulano, a menina aquela do 502 e tal. As pessoas estão sendo despersonalizadas, né? Não tem nome. E o fato de o Evangelho lidar com pessoas e dar nome a elas é dar identidade, é dar, por que não dizer, cidadania. Conversando com a pastora Maria do Carmo, que é uma batalhadora, uma mulher de Deus, que realiza um ministério com meninos infratores, ela veio a trabalhar com um menino que não tinha nem certidão de nascimento, a tentativa de nós ajudarmos a ele. E aí conseguiu um contato para conversar com a mãe. Foi conversar com a mãe, nem a mãe também não tinha certidão de nascimento. E aí, conversando com a mãe, soube que a mãe da mãe do menino, ou seja, a avó do menino, também não tinha uma certidão de nascimento. Então nós lidamos com uma sociedade, nós temos um desafio missionário de trabalhar com pessoas que nem existem do ponto de vista da cidadania, da civilidade. Esse desafio é constante. Quando Jesus dá nome às pessoas, ele diz, eu me importo com você, você existe. E essa é uma mensagem que o texto nos fala de maneira bastante clara. Além de um lugar específico, né, um nome específico, deixe-me compartilhar com vocês que os discípulos realizavam um trabalho específico. E nós... eu lembro que quando eu era menino, havia ameaça, quer dizer, coisa assim do tempo bem mais antigo, né? Porque eu já sou do tempo mais antigo. Se você não estudar, você vai ser só soldado. Ou se você não estudar, você vai ser lixeiro, né? E eu carregava aquela impressão assim, quer dizer, nós desqualificamos o trabalho humano. Alguns têm dignidade e outros não têm nenhum reconhecimento. Mas você já pensou, se não existisse o lixeiro, como é que nós íamos ficar? Houve houve cessação do trabalho em Duque de Caxias, ano passado, se eu não me engano, do trabalho dos lixeiros por conta de desmando de prefeitura, de governo municipal. O povo ficou numa situação terrível, o lixo se amontoava, né? Quão importante é o trabalho de todos aqueles envolvidos na limpeza urbana, na limpeza pública, né? Então, do ponto de vista de Jesus, ele pega pescadores. Já no tempo de Jesus, havia essa desqualificação, havia trabalhos nobres e havia trabalhos menos nobres. Do ponto de vista bíblico, quando Jesus traz um coletor de impostos, um pescador, Jesus está lidando com aqueles que eram excluídos, né? O cobrador de impostos era tido como alguém que era um traidor da pátria. Então, o fato do trabalho que a pessoa realiza não é o trabalho somente que dignifica, mas Deus quer honrar e dignificar cada criatura. Não é o trabalho que faz você, mas é, acima de tudo, o fato de você ser filho de Deus, ser filha de Deus, uma pessoa amada por Deus. Então, a valorização daquilo que a pessoa faz, do trabalho dela, a honra que Deus concede a ela, ajuda-nos a perceber isso. A quarta coisa que eu queria sublinhar nessa nossa conversa, nesse compartilhar, é que os discípulos foram alcançados por uma voz específica. Vivemos num tempo num mundo onde há muitas vozes. Eu trabalho muito o conceito, tenho discutido com os pastores e tenho falado à igreja sobre o conceito famoso da privacidade. As pessoas não querem que ninguém, ou seja, nenhuma voz chegue a ela, que fale de religião. Há coisas, as pessoas são estimuladas a não abrir o seu íntimo, né? Mas o nosso íntimo é um lugar que Deus conhece. Essa é a grande questão, né?
O nosso íntimo é um lugar que Deus conhece. O salmista, no Salmo 139, ele diz claramente: tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu a conheces toda. Isto nos mostra e expõe um dos atributos de Deus, entre os vários atributos de Deus que a Bíblia menciona, um atributo de Deus que não nos deixa confortável, não é verdade? Por exemplo, descobrir a intimidade virou crime, né? Nos Estados Unidos, todos têm acompanhado o cidadão aquele que trabalhou de alguma maneira para serviço secreto do governo e abriu arquivos do governo que comprovam a espionagem do governo na vida, da intimidade de muitas e muitas pessoas. O sujeito está numa sala de trânsito no aeroporto de Moscou, não é? Onde, não sei se quando você chegar a ouvir isso que eu estou compartilhando, ele já conseguiu se libertar, mas nesse momento ele está lá naquela situação. E eu diria até que nós estamos em condições de dizer boa tarde, Obama, porque se ele está espionando tudo, certamente, de repente, até essa nossa conversa com as irmãs da Confederação e da Federação de Mulheres, as Sociedades Metodistas de Mulheres, eles estão acompanhando, né? Eu disse até para uns colegas pastores, e outro dia pregando, eu disse: olha, de manhã quando você levantar, dá bom dia Jesus e dá bom dia Obama, porque se ele está sabendo tudo a nosso respeito. Mas há muitas vozes querendo chamar a nossa atenção, não é? Mas Deus fala no íntimo da nossa alma. A voz de Deus, se nós damos tempo a isso, se nós abrimos o coração, a voz de Deus é compreensível. Deus fala conosco. Eu lembro que adolescente eu queria participar de embalo, já era membro da igreja, minha mãe insistia: você não deve ir com eles e tal. Eles eram alguns primos meus que não eram da igreja, né? E eu ia a algumas festas e via o pessoal assim animado e tal, mas interessante, né? A bebida rolando, gente fumando e tudo mais, e eu sentia claramente falar no meu coração: aqui não é o seu lugar, né? Então, quando Jesus disse para eles: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, esse convite, essa voz específica de Jesus comove, toca. Certamente todas vocês já sentiram a voz de Jesus, já sentiram Jesus tocar no seu coração, já sentiram claramente aquela sensação. Eu compartilho sempre dizendo que a palavra de Deus é poderosa, porque quando você dá tempo para a palavra de Deus, quando você está muitas vezes atribulado, você está preocupada com o seu filho, com o seu marido, ou com sua irmã, enfim, com alguém da família por algum motivo, né? E você está meio assim debilitada, preocupada, aquele peso no coração, você abre a Bíblia e vai ler um salmo que você já leu dezenas de vezes, e enquanto você lê aquele salmo, de repente um verso como que salta da Bíblia e toca no seu coração. É a voz de Deus, né? Deus falando pelas Escrituras Sagradas. Essa sensação, eu acredito que foi a sensação que os discípulos tiveram, porque de repente, não é? Eles estão na lida diária da pesca, eles ouvem uma voz. Além de uma voz específica, me é necessário dizer para você a respeito de um convite específico, né? Um convite específico. Em toda a narrativa bíblica, especialmente a narrativa dos evangelhos, em diversos momentos Jesus faz convites, não é? Assim como nós recebemos convites da televisão, né? Você senta para ver televisão, às vezes, assim, já despido de toda a defesa, você passou um dia de trabalho, fez muita coisa e você relaxa. E aí começam os convites. Assine a revista tal, compre o produto tal. São convites os mais generalizados, né? Para ganhar os seus recursos, não é verdade?
para ganhar a sua adesão. Agora, tem convites e convites. Às vezes tem convites que é até agradável, né? Nos convidam para tomar um cafezinho. Passa lá em casa, vem. Não, mas não naquele estilo assim diplomático, né? É convite verdadeiro, né? Porque tem uns que você convida você, passa lá em casa tomar um cafezinho, você chega lá, você vê, você é aqui? Mas você não me convidou? Mas eu digo convites que valem a pena. São os convites de Jesus. Vinde após mim. Num outro momento, no Evangelho de Mateus, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quem não tem momentos que está cansado e sobrecarregado? Não é? Todos nós temos momentos de canseira, de dificuldades, não é verdade? E aí, de repente, a gente ouve a voz e recebe o convite, não é? E o convite de Jesus é para trazer alívio, é para trazer força. Portanto, não desanime. Gosto muito daquele hino. Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti, não é verdade? E essa é uma certeza nossa como crentes, né? Receber o convite que você já recebeu, aceitá-lo. Você está me ouvindo porque você aceitou o convite, mas Jesus faz outros convites, um deles é esse aqui, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens, vinde após mim, ou seja, segui-me, aprendei de mim, andai comigo. Então esse convite de Jesus é um convite ao discipulado. Só é discípulo aquele que aprende. A grande diferença é que nós iniciamos, quando aceitamos Jesus, um curso chamado Vida Cristã. Mas todos nós estamos, no fundo mesmo, nos preparando para o grande convite, não é? O grande convite é qual? O grande convite é a escatologia, não é? Entre os vários convites de Jesus, diz a Bíblia que um dia nós compareceremos perante o trono de Deus, não é? Você que me ouve, que me vê, não é? Sabe perfeitamente que nós não iludimos a morte. Ela é uma realidade na vida humana. Como é que nós chegamos e enfrentamos essa realidade? A esperança, né? A fé, como diz Paulo, a trilogia fé, esperança e amor, nos conduz a esse momento, né? Ainda que o ser humano esteja tentando prolongar a vida, eu mesmo, né? Vivia dizendo que queria viver até completar bodas de ouro com a minha esposa, né? Agora, como já faltam só 11 anos, eu já estou falando para Deus, Senhor, permita que eu faça bodas de diamante, né? Então, os estudos científicos estão todos, agora de repente estão substituindo órgãos humanos com órgãos produzidos em laboratório, etc., né? Caminhamos para a extensão, a expectativa de vida cada vez aumenta mais da vida humana. Mas, por mais que a gente possa viver 90, 95, 100 anos, né, que são poucos que lá chegam, nós vamos chegar ao momento em que nós vamos comparecer perante o trono de Deus. E ao comparecer perante o trono de Deus, nós vamos ouvir um convite. Se andarmos como o Senhor, vinde benditos de meu Pai. Não é? Vinde benditos para meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essa é parte. Quem tem fé, quem crê em Jesus, tem futuro, tem esperança. Então, Paulo diz que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, esse convite específico, né? Um para andar com Ele, outro para deixar sobre Ele as nossas tribulações e, por fim, um convite para habitar eternamente com Deus, que é a esperança do cristão, né? A escatologia. Esses específicos de Jesus nos traz e nos coloca diante do fato de que o discipulado, o seguir a Jesus, tem um objetivo. Ou seja, nós recebemos
uma missão específica. Ou seja, andar com Jesus é estar no melhor lugar do mundo, né? E receber, porque o convite diz: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens, de mulheres, de crianças, de juvenis, de jovens. Ou seja, Deus nos chama para aprender com seu Filho Jesus Cristo a viver a vida cristã e, vivendo a vida cristã, sermos missionários, missionárias. Nós continuamos com o tema Igreja Metodista, uma comunidade missionária a serviço do povo. A igreja é um grande abrigo, a igreja é um lugar de acolhimento, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de libertação, a igreja é um lugar de cidadania, a igreja é um lugar de participação. Essa é a nossa igreja, essa é a cara da nossa igreja. Então, aceitar o convite, tornar-se discípulo, caminhar com Jesus é participar de uma missão, não é? Que é a missão que é a prioridade da nossa vida. A igreja só se justifica porque tem uma missão. As sociedades de mulheres só se justificam porque tem uma missão, que é transformar todas as irmãs que se tornam membros da igreja e aquelas que se aproximam, que ainda que não sejam membros, ajudá-la a tornarem-se discípulas de Jesus, seguidoras de Jesus, e desenvolverem, enquanto mulheres, toda a sua potencialidade na visão de dons e ministérios, exercer, integrar-se nos diferentes ministérios da vida da igreja e servir o Senhor de acordo com a sua chamada, de acordo com o dom espiritual que Deus tem te concedido. Deus quer que você seja uma bênção, não é? Em uma missão específica, que é a missão do reino de Deus, que é a missão que recebemos do Senhor Jesus, da qual cada um deve participar. Eu tenho sido assim meio conhecido por alguns delírios, né? Sonhos, né? Então, eu estou trabalhando, orando, me esforçando para alcançar 1 milhão de discípulos e discípulas. Por quê? Porque existem essas pessoas. Existe mais de 12 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador. E eu acredito que no Brasil existe mais de 80, 100 milhões de pessoas. Que grande missão Deus tem dado a nós. E eu preciso dar esse testemunho. A missão na minha região, aqui no Rio de Janeiro, ela acontece de maneira intensa. Nós estamos abrindo uma igreja a cada 15 dias e a maioria delas é mantida, é sustentada de várias formas, com trabalho, com mão de obra, com oração e com recursos financeiros gerados por vocês, mulheres. Eu quero expressar a minha gratidão por isso, pela militância, o comprometimento, né? E o discipulado gera esse comprometimento. E essa voz, esse chamado, tem que gerar uma resposta específica, né? Que gera consequências específicas. E eu preciso encerrar, né? A resposta específica é a resposta de Isaías, não é? Não tem outra resposta. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele mesmo responde, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós, como igreja, vocês, irmãs, o povo de Deus, tem o privilégio de fazer uma obra que os anjos gostariam de fazer. Que coisa tremenda! É uma maravilha você poder viver essa experiência, de ser alcançado, de dar uma resposta para Deus, de ser cooperador com Deus na obra de ganhar vidas, de transformar vidas humanas, de ajudar as pessoas saírem da situação de miséria material, moral, espiritual que vivem e descobrirem a vida nova em Cristo, a vida abundante em Cristo. É um grande privilégio, né? E esse privilégio tem consequências, né? Ser servo de Deus, ser serva de Deus, traz para a nossa vida tantos benefícios. A sensação que a gente tem
quando leva uma pessoa a conhecer Jesus, quando ajuda a instrui as pessoas a viver a vida cristã, não há dinheiro que pague, não há bem que remunere a alegria que o nosso coração sente ao ser usado por Deus, ser usada por Deus. O que a igreja está criando, o que a igreja está desejando, é que cada vez mais as nossas irmãs se comprometam com esta obra para a qual Deus nos está chamando e respondam: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus te abençoe. Olá, é com enorme prazer que a Universidade Metodista de São Paulo saúda as nossas irmãs da Confederação de Mulheres da nossa Igreja Metodista e todos aqueles que colaboraram para o 8º Encontro de Mulheres que será realizado agora. Com o tema As Mulheres no Caminho da Missão, Viver para Servir, esta será mais uma grande experiência e mais um grande testemunho da Confederação na organização e na capacitação dos nossos irmãos e irmãs da Igreja Metodista para a missão. E ficamos muito felizes com o sucesso de toda essa empreitada, porque a nossa universidade participa desde o seu início com apoio tecnológico para as transmissões. Eu falo em nome do professor Márcio de Moraes, que não pôde estar presente por questões profissionais, mas deixo o seu carinho e seu abraço a todos e todas. Que tenhamos um excelente dia de trabalho, um grande abraço e que Deus nos abençoe. Eu queria cumprimentar vocês, mulheres metodistas, e homens também que acompanham esse encontro de capacitação de mulheres à distância. É uma alegria termos a realização de mais um desses encontros. O que era um sonho tornou-se uma realidade. O que era um desafio tornou-se agora uma atividade nossa do cotidiano. Viver para servir. Que bom que vocês escolheram esse tema. É também o nosso desejo, viver para servir. Por isso a Faculdade de Teologia se une a vocês na consolidação desse projeto e também na oportunidade de sonhar e atuar junto nos caminhos da missão. Por isso, eu quero desejar a vocês um ótimo curso. Pedir que Deus realmente abençoe a cada uma que participará nas ministrações, nos diálogos, a cada uma das participantes, a cada um também que se soma a essa caminhada das mulheres. E queria dizer que a Faculdade de Teologia continua parceira de vocês, vivendo também para servir, caminhando as trilhas da esperança e desejando que o nosso mundo se torne melhor, se torne mais cristão, se torne um mundo em que o testemunho se faça mais presente, através da nossa vida, da nossa ação, dos nossos sonhos e dos nossos atos. Que Deus abençoe vocês e bom curso. É com muita alegria que nós recebemos e acolhemos vocês aqui na nossa casa. É muito bom quando a gente recebe as pessoas na nossa casa, porque é o nosso espaço. E esse é o espaço da redação da revista Voz Missionária. É aqui que começa tudo. É aqui que o conselho se reúne, pensando nos temas, vendo como a revista estará indo para o Brasil inteiro. Aqui que eu trabalho como redatora. Aqui temos a nossa secretária, que recebe as assinaturas de vocês, os pedidos, a expedição. E aqui também nós temos estagiários da Faculdade de Teologia, que têm também prestado um grande auxílio à Voz Missionária. Então nós ficamos muito felizes em acolher vocês na nossa casa. E já que estamos falando da nossa casa, nós queremos apresentar as pessoas que fazem parte dessa nossa redação, pessoas que têm trabalhado conosco e dedicado o seu tempo na produção da revista Voz Missionária. Então queremos apresentar a Priscila. A Priscila é a nossa secretária, ela que recebe as assinaturas de vocês, aquela voz gostosa que vocês ouvem ao telefone, atendendo aí cada ligação, é a Priscila. E é bom quando a gente
liga o rosto ao nome, né? Então, apresentamos a Priscila. Apresentamos também a Marli. A Marli é a nossa estagiária, ela é aluna de teologia da 6ª região e se uniu à nossa equipe, tem sido uma bênção, tem trabalhado também de uma forma muito legal e tem acolhido vocês no período da tarde. E aqui nós temos a nossa irmã, a professora Elizabeth. A professora Elizabeth é a nossa assessora financeira. Ela é responsável por toda a parte de finanças da nossa revista. E nós vamos então deixar que a Beth fale um pouquinho para vocês. Como colaboradora da Voz Missionária, na parte financeira e econômica, foi criado alguns produtos para que pudesse incrementar um pouco mais a receita. E a gente sugere a vocês adquiri-los como forma de ter algum brinde, uma situação especial, um carinho especial com alguém. Então a gente tem essas, que está na moda agora, né? Essas eco bags, um chaveirinho, batons, caneta, a própria assinatura da Voz Missionária, que é um belo de um presente, os cartões de Natal, um CD e a agenda que as nossas agentes regionais utilizam para que possam trabalhar melhor. Então, é nesse sentido que a gente sugere a vocês que adquiram esses produtos além da assinatura da Voz Missionária. Assim, nós teremos mais recursos para melhorar e ampliar cada vez mais a qualidade e a quantidade de revistas produzidas. Contamos com as assinaturas de vocês também. Chama a gente para um momento novo de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho e isolado, ninguém é capaz. Por isso vem a gente também. Você é muito
Boa tarde a todas vocês, mulheres do Brasil, mulheres metodistas e fora do Brasil. Muito obrigada pelo convite de partilhar com vocês durante esses 30 minutos um pouco da percepção das mulheres a respeito do viver para servir. Concepção essa que certamente é embasada na Bíblia, que vocês terão ou já tiveram um estudo a respeito. E agora um pouco uma reflexão pastoral. Por isso, que Deus abençoe este trabalho que tem sido extremamente significativo para todas vocês, para todas nós, e que certamente tem alcançado muitas pessoas. Esse também é um trabalho missionário, esse também é um serviço para o reino de Deus. E eu gostaria da atenção de vocês para algumas frases, algumas reflexões que nós vamos colocar aqui no slide, para que nós possamos aí conversar juntas, né, a respeito de um tópico do lema magnífico que é da Confederação das Mulheres, Viver para Servir, e o enfoque que eu darei é sobre o serviço. Vamos lá? Então, aqui vocês percebem já, viver para servir, e temos aí o serviço, as mãos, né, que estão para servir uns aos outros e umas às outras. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar é qual é a base, então, do serviço, né? Vocês percebem aí que a gente colocou a palavra vocação, né? Eu estou marcando aí para vocês, né? Essa palavra vocação, que vem de um verbo, né? Vocare, que no latim significa chamado. Então, é importante, né, que nesse primeiro momento a gente perceba um conceito, né, uma dimensão mais conceitual da palavra serviço. O que significa servir? Servir está ligado diretamente à vocação. Para o que Deus nos chama? Qual que é o objetivo do chamado de Deus nas nossas vidas? E por isso que é importante perceber que basicamente Deus nos chama para duas grandes coisas. Vamos ver o que é? Deus nos chama, né? A voz de Deus, né? Então, vocare está ligado à voz de Deus, primeiro para ser pessoa, ser humano, né? E para realizar um serviço diante desse chamado de Deus. Por isso que chamado de Deus não é só para pastor e pastora, né? Então, isso é uma coisa importante para a gente também destacar nesse primeiro momento. Chamado é para todo o povo de Deus, mulheres, homens, jovens, crianças, idosos, adolescentes, todas as pessoas. E algumas dessas pessoas são chamados e chamadas também para serem pastores e pastoras, né? Mas o nosso caso aqui é o chamado mais geral para todo o povo de Deus. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Em linhas gerais, se a gente for ver lá, né, nos nossos dicionários, né, de português, o serviço, né, é uma ação, né? Então aqui é importante, né? É a segunda parte da palavra oração, né? Ou efeito de servir, de dar de si, algo em forma de trabalho, exercício, desempenho ou atividade. Então é interessante que mesmo na língua portuguesa a gente percebe uma ligação nessa nossa reflexão pastoral. Mas o serviço também está ligado a uma outra palavra importante nos nossos estudos, nas nossas reflexões bíblicas, ao carisma, que também designa uma ação de serviço de uma pessoa, de uma comunidade, advinda da participação na graça da vida e na salvação. Então aqui a gente merece também uma breve reflexão. Então nós vimos que serviço é uma vocação, é uma resposta ao chamado de Deus para exercer uma tarefa, exercer uma atividade, exercer um compromisso com alguém, com uma igreja, com um projeto de vida. Mas também é um carisma, ou seja, nós aí recebemos dons, né? Dons que vêm de Deus, por meio do seu Espírito Santo, que nos capacita. E esses dons, eles advêm também da nossa experiência com a graça de Deus. A nossa experiência do ato salvífico de Deus que nos resgatou um dia e nos trouxe um sentido de vida.
Por isso que vocês percebem, minhas irmãs, que o serviço está muito ligado à nossa história de vida, né? Aquilo que, em gratidão a Deus, em resposta ao chamado de Deus, nós nos colocamos à sua disposição. Mas vamos caminhar mais um pouquinho, ainda nessa dimensão conceitual. O termo serviço tornou-se adequado para uma correspondência, ou seja, uma resposta, né, ao que entendemos atualmente por ministério, né? Devido à sua vinculação estreita de uma postura que se coloca, então, à disposição de Deus e do próximo, e não uma posição de destaque, né, com uma série de direitos e competências especiais. Então, aqui é uma terceira dimensão do serviço. O serviço também está ligado àquilo que eu falei, com uma resposta ao chamado de Deus, que se dá por meio também do exercício dos dons, daquele carisma que Deus nos dá, mas também ligado ao ministério. Aí nós percebemos, mais uma vez, que não é só o ministério pastoral ordenado, né? O seu pastor ou a sua pastora, né? Mas a todas as pessoas, elas também, né, recebem dons para exercer ministérios. Ministérios está ligado a serviço, né? Tudo isso que eu estou falando, certamente vocês, como eu falei, vocês têm uma base de um estudo da Bíblia pelo bispo Paulo Lockman, que subsidia tudo isso que eu estou falando. E é interessante também perceber que dentro desse ministério, né, não existe aí aos olhos de Deus, né, aquele que é superior ao outro, né, um serviço, esse aqui é mais importante que o outro, esse é menos importante que o outro. Não. Todo serviço aos olhos de Deus são igualmente importantes, né? Vamos olhar de novo o nosso slide aqui, né, quando a gente coloca aqui no final, né, que é uma disposição, né, de Deus, ou seja, ao serviço de Deus, e não a uma posição de destaque, né? Eu tenho certeza que as irmãs já viram, né, aquele texto lá de 1 Coríntios 12, né? Lembra de 1 Coríntios 12, né? Sobre a metáfora do corpo, né? E esse texto é um dos textos interessantíssimos para a gente perceber, né? A gente não pode dizer a mão, não preciso de você, o meu pé não precisa de vós, né? Mas todos e todas são igualmente importantes. Então, assim, vale a pena a gente perceber, né, essa caminhada mais conceitual nesse primeiro momento, né, refletir, né, sobre como que esse serviço ele vai se desdobrando até na Bíblia e na nossa reflexão pastoral em várias palavrinhas, né? Vamos lá, vamos continuar ainda. Aqui tem um outro conceito que eu coloquei para a nossa reflexão, que é a relação entre serviço e autoridade. Mas será por quê, né? A gente faz essa correlação entre serviço e autoridade. Autoridade é um termo, né, correlato ao poder, né? Só que a autoridade pode ter um sentido mais positivo. As pessoas têm autoridade por carisma, nós falamos de carisma, dos dons que Deus nos dá, pessoal, ou uma função institucional. Aí vem a questão, né, daquilo que a gente às vezes faz na igreja. O termo autoridade vem do verbo latino audere, né, bonito, né, esse termo, que significa fazer crescer. A verdadeira autoridade é aquela que faz as pessoas crescerem. Então, é interessante a gente perceber também, porque você pode me perguntar assim, mas pastora Blanches, o que a autoridade tem a ver com serviço? Né? Tudo a ver. Porque as pessoas, né, às vezes a gente desafia a comunidade, desafia pessoas, né, para assumir algum ministério, assumir alguma tarefa, algum desafio, né? E as pessoas dizem, mas eu não tenho capacidade. Quem de vocês já falou isso aí? Pode falar uma para outra aí. Né? Eu não sei fazer, não é isso? Mas é interessante, né, que Deus é muito sábio quando Ele coloca a presença do seu Espírito capacitando as pessoas de acordo com as necessidades da comunidade. Então, para isso nós colocamos a palavra autoridade. Então, autoridade não é essa autoridade, né,
do pastor ou da pastora, né? A autoridade todos nós exercemos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Né? Autoridade não é sinônimo de autoritarismo, que seria alguma coisa mais imposta, né? Obrigado, né? Deus nos faz um convite e nós podemos aceitar ou não. Por isso que o termo autoridade na Bíblia e na nossa reflexão pastoral está muito ligado a serviço. Ou seja, é quando a autoridade ela só gera frutos quando faz as pessoas crescerem como pessoas, crescerem diante de Deus, redobrarem, né, ou recobrarem, ou resgatarem a sua autoestima, o seu valor pela vida, a alegria e a disposição de estar com os outros, com as outras, né, o ânimo. Então, a autoridade é serviço. Né? Outro texto que eu me lembro aqui é aquele famoso, né, do lava-pés, né, no Evangelho de João. Quando Jesus ele se coloca para lavar os pés dos discípulos, ele está demonstrando a sua autoridade, ou seja, o seu serviço, está se colocando à disposição das pessoas e deixando um exemplo. Né? Então, quando eu falo, aquela pessoa tem autoridade, é porque ela demonstra o testemunho de vida no seu dia a dia, no seu cotidiano, a partir do momento em que ela se coloca à disposição de Deus. Né? E aí tem uma frase que eu coloquei, né, para sintetizar isso que eu falei. A autoridade é a capacidade de exercer o poder para servir. Olha só, não é o poder para se engrandecer, né, mas para engrandecer o nome de nosso Deus. Né? Então, essa é a terminologia da palavra autoridade. Bom, agora nós vamos para o segundo momento da nossa conversa, nessa reflexão sobre viver para servir, especialmente o serviço. Afinal de contas, então, nós falamos sobre o que significa o serviço, os conceitos de serviço, quais as palavras que estão ligadas a serviço, né? Vocação, carisma, né? Disposição, né? Diante de Deus, né? Autoridade. Tudo isso, vamos dizer, que é um embasamento mais conceitual. Mas será o que diz ainda, além disso, a nossa Igreja Metodista? Lembrando um pouquinho, talvez, do pensamento do seu fundador, John Wesley, e um pouco o plano missionário que está aí vigente, né? Que é um documento especial, né, para toda a nossa igreja, que vocês já conhecem, né? Qual é a direção, o olhar missionário da Igreja Metodista. Então, eu escolhi trechos, primeiro dois trechos, aliás, de um sermão de John Wesley, e depois uma afirmação deste plano missionário. Vamos lá. Né? Então, além disso, o que a Igreja Metodista pensa sobre serviço? Primeiro, então, nós vamos olhar o pensamento de John Wesley, né? Só um recortezinho rápido, né? E também outro recorte do Plano Nacional Missionário. Então, aí o trecho do sermão, os quase cristãos, e eu coloquei aí entre parênteses, cristãs também. Né? Quem sabe nessa hora, né, a gente possa fazer, aí você que está me ouvindo, a leitura conjuntamente. Vamos reunir todas nós, né, e vamos ler esse trecho, né, dessa primeira parte do sermão que eu destaquei. Segunda coisa, então vamos ler juntas? Segunda coisa, em que implica o ser totalmente cristão e cristã é o amor ao próximo, à próxima, né? Porque assim diz o Senhor nas seguintes palavras: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se alguém perguntar, quem é o meu próximo? Responderemos, cada homem, cada mulher que há no mundo. Todo filho, filha daquele que é o Pai dos Espíritos de toda a carne. Nem podemos de modo algum excetuar nossos inimigos, ou os inimigos de Deus e de sua própria alma. Também a estes, todo cristão e cristã ama como a si mesmo, assim como Cristo nos amou. Então, qual que é o destaque aqui que a gente pode fazer? Isso daqui. Eu tenho certeza que, no mínimo, vocês já ouviram umas 300 vezes ou mais o seu pastor ou a sua pastora, os pastores que passaram pela sua vida e pastoras, falar sobre amor, né? É verdade? Quem já ouviu e pode levantar a mão, hein?
Então, mas essa tônica de John Wesley, ele tem vários sermões, e esse é um dos sermões que eu já li, né, um pouco mais nova, e sempre, quando eu posso, eu releio, chamado Os Quase Cristãos, que toca a gente, né? Essa aqui é uma segunda reflexão que John Wesley fala, o que realmente significa ser cristão e cristã? Ele recobra uma base, né? Ele fala, olha, o serviço que a gente faz a Deus tem que se refletir nas pessoas, né? E isso, minhas irmãs, a gente vai ouvir até se encontrar com Cristo de novo, né? Porque nós sempre temos que trazer à memória aquilo que é base nossa. E uma primeira base é amar as pessoas, amar a Deus, amar as pessoas, e ele inclui aqui até os inimigos, né? Que desafio para nós, né? Mas ainda tem mais um trechinho que eu queria ler com vocês, tá? Vamos lá? Vamos ler juntas? Ó, o que quiser saber mais profundamente, que espécie de amor é este, considere a descrição que dele faz São Paulo. É longânimo, é benigno, não inveja, não é temerário ou apressado no juízo, não se ensoberbece, mas transforma aquele e aquela que ama no último, no que é servo de todos. O amor não se porta inconvenientemente, mas se faz tudo para todos os homens e mulheres. Não procura o que é seu, mas somente o bem dos outros, para que possam ser salvos e salvas. O amor não se irrita, desarma a ira, pois que a presença desta na alma denota ausência de amor. Não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas alegra-se com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, isso aqui vocês também já ouviram na Bíblia, 1 Coríntios 13. Então, esse é um pensamento básico para o serviço que John Wesley interpretou. O que é servir a Deus? É servir ao próximo. E aí, eu vou colocar agora um trecho, né, para que nós possamos também aglutinar do nosso plano missionário nacional, né? Vamos lá? A Igreja Metodista, ela reconhece e enfatiza, isso aqui também nós já ouvimos, né? O sacerdócio universal de todos os crentes, de todas as crentes. Todo o povo de Deus é chamado a desempenhar os ministérios por meio de dons concedidos pelo Espírito. Isso que eu falei anteriormente. Junto das pessoas e da sociedade no mundo, né? É a grande ênfase da presença indispensável do laicato, como parte integrante da igreja e de sua expressão missionária. Todo o povo de Deus, olha só, hein? Olha aqui. É chamado a desempenhar os ministérios por meio dos dons. Então, a gente percebe, né, que, se a gente for aliar aquilo que nós vimos num trechinho, 2 trechinhos do sermão de Wesley, mas aquilo que a igreja fala, dá um excelente casamento, né? Uma excelente aliança. Desempenhar os dons, desempenhar os serviços com amor, com dedicação, curando as feridas das pessoas, abrindo espaço para um recomeço de vida, né? E por isso que eu gostaria de conversar com vocês aí o nosso terceiro momento do nosso encontro, e é o momento final também, né? Essa terceira parte, onde nós vamos talvez colocar algumas indicações, né? Talvez do que a gente pode realizar aí na sua comunidade, na sua cidade, né? Na verdade, eu não vou dar necessariamente uma receita pronta, mas talvez ajudar a todas nós a pensarmos como que nós podemos exercer e ampliar ainda mais o nosso serviço. Porque servir, eu tenho certeza que todas nós estamos servindo a Deus, né? Então, vamos lá. Eu gosto muito desse lema, né? Confirma a obra das nossas mãos, né? E seja sobre nós a graça do Senhor, né? E confirma, sim, confirma a obra das nossas mãos, que é o lema da Confederação das Mulheres Metodistas. E também aí, discípulas a serviço do reino de Deus. Quais serviços temos realizado em nome de Deus? Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria que ficasse aí para as irmãs, né? Refletir sobre isso. Quem sabe aí, não necessariamente hoje, mas
uma reunião que talvez vocês possam ter, refletir o que é que tem sido feito pelas mulheres, né, pela sociedade de mulheres, em nome de Deus. Sabe aquela coisa assim de pensar, mas tem gerado frutos? Precisamos repensar, né? Eu vou oferecer talvez para as irmãs mais perguntas que respostas. Mas Jesus, ele fazia mais perguntas que respostas. Vocês lembram dos textos, né, onde Jesus encontrava, né, com as pessoas? E é muito bom indicar que nas perguntas estão as respostas, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. Uma outra coisa que eu considero que é interessante, diante dessa pergunta inicial, dar continuidade à prática do Evangelho no cotidiano. Ou seja, vocês podem perguntar, mas pastora, a gente já está fazendo tanta coisa, né? Então, isso é dar continuidade. Não é parar de fazer o que está sendo feito. Aquilo que eu falei anteriormente, talvez pensar, né, o que a gente tem feito, como que a gente tem feito, será que é por aí mesmo? Precisamos de parcerias ou não? Precisamos talvez entrar em contato com alguém, refletir sobre algum tema que mexe mais com a gente, né? Então, dar continuidade àquilo que está sendo feito. Essa é uma outra indicação importante, né? Então, não é jogar fora o que está sendo feito, né? O serviço que as mulheres têm feito, mas dar um prosseguimento a isso. Continuando, olhar ao nosso redor. Então, aí, depois desse momento, vamos dizer assim, de uma espécie de avaliação do nosso trabalho, o que está ao nosso redor? Qual o chamado de Deus para o que está diante de nós? Então, esse é um passo que a gente pode fazer a todo momento, não necessariamente agora, né? O que está à nossa volta, né? É claro, a gente não pode olhar o mundo inteiro. Se a gente começar a olhar o que está à nossa volta mais perto de nós, nós já estamos fazendo serviço em nome de Deus, em nome do reino de Deus. Por isso que esse é um olhar importante, né? O olhar, né, no texto bíblico, no exercício da pastoral é extremamente relevante. Nós precisamos pedir a Deus para que nos ensine a olhar como Ele olha, né? Talvez a enxergar aquilo que a gente não está enxergando, né? E que talvez possa ser incluído no nosso serviço, né? Por isso que é importante, em outro momento, talvez das nossas reuniões, dos nossos planejamentos, saber deste olhar ao nosso redor. Quando eu falo isso, não só ao redor dentro da nossa igreja, né? Mas fora também das quatro paredes, né? Uma outra palavrinha, uma outra pergunta, como podemos ampliar, né, o que eu já falei, o nosso serviço em nome do reino de Deus? Então, depois desse olhar, repensar, mas então, será que nós podemos, talvez parcerias com outras sociedades, sociedade jovem, juvenis, com as crianças, com o pastor, com a pastora, com todos os ministérios da igreja, será que a gente pode fazer essas parcerias, ampliar, né, a partir desse olhar, né, que a gente está fazendo? Então, essa fica uma outra indagação para nós, né? Andando um pouquinho mais, né? E aí, eu falei com vocês, né, que eu ia dar mais perguntas, né, do que respostas. Essa é uma outra pergunta que merece também uma análise, um olhar profundo nosso, né? Vocês percebem que aqui eu não estou dando um planejamento, né? Mas são dicas, orientações de como que a gente pode fazer isso. Então, primeiro a gente olhou o que a gente está fazendo, percebendo se está gerando frutos, como está sendo, se a gente está se sentindo, percebendo se fazemos isso em nome de Deus ou não. Depois, nós somos convidadas a olhar ao nosso redor, né? Quais são os clamores que estão ao nosso redor, dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, fora da nossa comunidade, na nossa família, né? Na nossa vizinhança. E também nós somos convidadas a perceber o que é que pode ser ampliado, né? O que pode ser incluído, né, nisso. E aí tem uma pergunta que talvez possa ser uma pergunta para nos ajudar nisso também. Quais temas que no cenário de vida das mulheres, da igreja,
dos relacionamentos, da sociedade, tem desafiado o nosso serviço a Deus. Perceba que eu coloquei aqui umas reticências, porque aí tem várias coisas. Que temas que tem desafiado a nós mulheres? Que tem desafiado a nossa igreja? O nosso bairro? Os nossos relacionamentos, né? A nossa vida com Deus, né? A nossa vida econômica, a sociedade, que faz com que a gente repense o nosso serviço a Deus, né? Por aí também isso nos ajuda a repensar as nossas prioridades, por exemplo, nos eventos que nós vamos fazer na igreja, né? Nos projetos das mulheres, né? Nas prioridades que nós daremos. Por isso que esse é um processo, né? De nós repensarmos como estamos servindo ao nosso Deus, né? E aí vem uma indagação que eu gostaria de relembrar nesse momento final, né, da nossa conversa, que foi bem rápida, né? Serviço não é ser visto ou ser vista, né? Mas ser como Cristo. E aí eu lembro um texto muito bonito de Mateus capítulo 25, versículo 40, que diz: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeres a um destes meus pequeninos ou pequeninas, irmãos e irmãs, a mim o fizestes. Palavras de Jesus. E aí eu gostaria, minhas irmãs, de encerrar este momento de reflexão com vocês, de contribuição, de partilha, né, desse momento tão rico que acontece em vários lugares, né, do nosso país e fora do país, né, de como que é importante o trabalho que as irmãs, nossas mulheres, têm feito nas nossas igrejas, na nossa sociedade. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Não deixe de deixar Deus continuar falando para que continue esse trabalho tão bonito que tem sido feito. Mas quem sabe também Deus pode ter outros desafios para nós. E ouvir a voz de Deus sempre é uma atitude sábia, é uma atitude de serviço. Eu desejo a todas vocês que uma continuidade desse trabalho, que Deus abençoe muito. Um abraço a todas vocês, né? Todas vocês, com muito carinho e com muito respeito ao trabalho que vocês têm feito. Deus abençoe e que estejamos prontas para continuar a viver para servir. Amém. Que o amor de Deus te guarde para sempre, sempre, amém. Com sua graça